Primeiramente, eu queria explicar um pouquinho atrás, antes de eu vir para fazer uma visita, e eu estendi um pouco nessa visita, mas foi necessária para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. Antes de iniciar a palavra que Deus tem falado aos nossos corações, vai falar aos nossos corações esta noite, eu queria deixar um versículo para o irmão Rodrigo. Em nome de Jesus. Amém. Deixar um versículo para o Senhor que está em Números, tá? Capítulo 6, versículo 24 ao 27, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aleluia. O irmão Rodrigo, como a minha amada irmã falou aqui, ele é um pastor, mas não é fácil pastorear ovelhas. Mas ele juntamente com a sua esposa, né, pastora Leila, também juntos, porque são unidos através do Senhor, são um só, e vem fazendo um trabalho aí de resgatar almas, vem fazendo um trabalho também de salvar, mas também de cura. Então, eu digo que são um casal muito abençoado e muito querido pela minha família, gosto muito dos dois, são presentes em minha casa, tem as portas abertas também lá, né, meus irmãos. Deus me fez conhecer esse irmão em Cristo há 5 anos atrás, e de lá para cá eu aprendo um pouco mais com eles dois sobre a obra. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, continue, irmão, perseverando, batalhando, porque Deus tem grandes coisas na sua vida e na vida de sua esposa, tá bom? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos para a mensagem. A mensagem se encontra em Gênesis. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24. Amém? Amém, igreja? Amém. Diz assim o Senhor: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente. Isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome em todo o gado, em todas as aves dos céus e todo o animal do campo, para que o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aleluia. Podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus amados irmãos, rica e poderosa é a palavra do Senhor, não é verdade? E quando Ele constitui uma varoa para Adão, uma mulher,
uma adjuntora. Essa palavra ela vai especificar que a mulher ela vai ser ali uma ajudadora, uma auxiliadora do homem. Aleluia. Quando Deus constituiu a mulher para ser a adjuntora do homem, Deus estava ali formando uma aliança, aleluia, entre um casal. Mas até aquele determinado momento, um casal que vivia de acordo com os princípios do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Não existia ali malícia, não existia ali nenhum tipo de pensamento contrário, existia apenas um casal que estava ali, naquele ambiente maravilhoso que era o Jardim do Éden, fazendo o quê? As ordenanças, executando as ordenanças do Senhor. Aleluia. Então o Senhor, até aquele determinado momento, ele tinha visto que Adão ele já tinha delegado os nomes para os seres vivos, né? Já tinha feito ali a missão que Deus tinha designado para ele, mas o Senhor viu que não era bom que aquele homem vivesse só. Então, a partir daquele momento, Deus tomou a decisão de colocar ali uma mulher para que pudesse ser uma auxiliadora, uma ajudadora. E aí, meus irmãos, eu paro para refletir nesse tema e pensamos nós, mulheres, que somos as anfitriãs do lar, que muitas das vezes chegamos em casa, nossos esposos chegam do trabalho, muitas das vezes cansados, até um pouco aborrecidos. Nosso papel é qual, segundo a lei do Senhor? É estarmos ali com os nossos companheiros, com os homens que Deus escolheu para nós. Primeiramente, fazer com que o Senhor habite ali no coração do esposo, para que juntos possam adorar, aleluia, e agradecer o nome do Senhor. Mas a Bíblia também fala que nós somos a sabedoria, que a mulher, aleluia, ela edifica o lar, que a mulher, ela é ali o centro do saber, ela é ali o alicerce do seu esposo, aleluia. Ela é a companheira que vai estar ali ao lado a lado. Muitas das vezes, irmãos, a gente está em casa, tem as tarefas do dia, nossos filhos, algumas trabalham, também tem mais atribuições, né? Trabalham, outras estudam, cada uma tem a sua tarefa. Mas a mulher, eu digo que Deus ele colocou um serviço à mulher especial, porque além dela ser mãe, ela também é auxiliadora, aleluia. Ela também é aquela mulher que dá um bom conselho ao marido: olha, não faz isso, olha, não faz aquilo. Principalmente a mulher serva de Deus, aleluia, aquela mulher que ora, aleluia, aquela mulher que busca primeiramente ao Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, eu vou buscar o Senhor. Eu vou estar ali de joelhos. Vou ver ali quando o esposo quer fazer algo. Peraí, eu vou orar ao Senhor, vou primeiro consultar a Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Aleluia. Que nós sejamos o centro da nossa família. Porque o homem, ele não é, a Bíblia fala, não é bom que o homem viva só. Então, por quê? Deus, ele quis unir, constituir a família, para que pudesse os dois formar um só. Aleluia. E aí, brincando só um pouquinho, eu vou falar um pouquinho, né, irmão, desse testemunho. Antes de eu vir para cá, eu estou numa campanha de oração, eu, o pastor Rodrigo também, a pastora Leila também, sabe, eles sabem do que eu estou falando. Nós temos uma irmã em Cristo que ela está passando por um momento difícil de separação, como a irmã falou. Hoje a gente vê muitos escândalos na igreja e ela está passando por um momento assim. E é muito difícil, irmãos, porque o esposo dela era pastor, era um líder de ovelhas. Mas o pastor
também já conversou com ela, já falou um pouco de Deus para ela. Quando a união é abençoada por Deus, Deus restitui tudo. Deus faz segundo a sua vontade. Só que, como eu disse para ela, se Deus não quer, não adianta insistir. A tua comunhão é tu com Deus e Ele com Deus. Não é você que vai salvar seu esposo. Não é o seu esposo que vai lhe salvar. Mas vocês dois, caminhando juntos, aleluia, para a casa de Deus, servindo a Ele em espírito e verdade, aí sim. Aí o Senhor abençoa. Aí o Senhor salva os dois. Mas a Bíblia fala, a salvação ela é única. Aleluia. Eu não posso pedir em oração para que Deus mande meu marido de volta. Ele tem que sentir no coração se ele realmente serve ao Senhor, se ele realmente é um servo, se tudo aquilo que ele ensinou durante os períodos de ministério dele foi em verdade, ele vai voltar para os caminhos. Mas não é pela força, porque a Bíblia fala isso, não é pela força. Não é. O Senhor nos dá o livre-arbítrio para escolher o nosso caminho. Então é uma batalha que ela está passando muito grande. E ela está se afastando dos caminhos do Senhor por conta disso. Então, nós estamos, o pastor Rodrigo está conversando com ela também, nós estamos muito preocupados. Porque nós sabemos a nossa comunhão com Deus, mas a comunhão do meu irmão, da minha irmã, não sei o que vocês estão passando. Mas nós aqui, como servos do Senhor, estamos orando, ali tentando ali fazer uma intercessão através do Espírito Santo. Nós vamos orar incessantemente, orar, para que Deus faça a sua obra. Mas como eu falei para ela, eu não estou vindo aqui para orar para o seu esposo voltar. Eu estou aqui orando por você. Porque neste momento é a sua alma que precisa ter um encontro com o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, quando o Senhor, Ele ama o casamento. Por isso Ele construiu o casamento. Só que o casamento, quando os dois estejam na presença do Senhor. Os dois estejam buscando a cumplicidade, o amor, o carinho, a comunhão. Aleluia. Se não tiver isso, meus irmãos, nós estamos num caminho diferente do que o Senhor tem para nós. E certamente nós iremos sofrer. Muitas vezes o ser humano pega por falta de conhecimento da palavra. Aleluia. Não vou dizer que o casamento é algo que vai ser sempre perfeito, vai sempre ter harmonia. Não. Vamos ter os momentos difíceis, os momentos de briga. Mas o que nos faz continuar firmes é ir lá na presença do Senhor. Aleluia. É ir lá buscar, Senhor, se eu errei, faz um coração aqui quebrantado para eu pedir perdão para o meu esposo. A mesma coisa o esposo pedir perdão para a esposa. É assim que Deus quer. Mas quando os dois querem a união, dois querem estar unidos, juntos no mesmo propósito. Aleluia. Se os dois não estiverem no mesmo propósito, não adianta, meus irmãos. Não adianta. Então o Senhor, Ele nos dá esse livre-arbítrio, meus filhos. Muitas das vezes a gente vê pessoas que estão buscando um esposo ou uma esposa com o seu idealismo, vamos dizer assim. Eu vou idealizar o marido perfeito, a esposa perfeita, Deus vai trazer para mim. Não é assim. Aleluia. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Aleluia. Nenhum de nós. Nós vamos aprender cada dia mais, um pouco mais. Cada dia nós vamos aprender um pouco mais. Aleluia. Cada dia buscando, cada dia se alimentando um pouco mais da palavra. E trazendo também a família para a casa de Deus. Que nossa geração, a nossa descendência, nossos filhos, possam ver ali papai e mamãe juntos e dizer assim: quando eu constituir uma família, eu quero ser igual papai e mamãe. Aleluia. Eu quero ter uma esposa ou um esposo igual meu papai e minha mamãe, que vivem em comunhão com Deus, não ficam brigando, vão para a igreja, me levam para a igreja, e assim vai se caminhando até o Senhor vir. Aleluia. Eu aos domingos de manhã,
A gente tem a escola bíblica dominical na minha congregação. E eu dou aula para jovens. A minha classe é os juvenis. E é uma classe que eu já fui, né? Tenho 35 anos, mas a minha classe ela está ali na saída da adolescência para os juvenis, né? Para os jovens. Então, com as ideias ali ainda em formação, né? Ainda estão ali naquela dúvida, será? E os meus jovens da minha classe, eles questionam demais. Questionam muito. Toda semana, todo domingo, tem um questionamento. Seja do matrimônio, seja da atualidade, todo dia tem um questionamento. Eu já até falei para o meu esposo, se a gente não estiver embasado nisso aqui, ó, na palavra, aleluia. Se a gente não ler, se a gente não estudar, se a gente não deixar Deus falar, lógico que a gente vai se perder. Porque os jovens, eles estão muito antenados com o que está acontecendo no mundo. Não vão buscar aqui, ó, a palavra. Vão ouvir fulano, vão ouvir influenciadores, vão ouvir várias situações. Mas o que é importante, Deus escolheu nós aqui, professores, para ser instrumento dele para falar com aqueles jovens. Não só os jovens, né? Tem crianças, adolescentes, tem adultos também. Mas Deus constituiu cada professor para poder falar. Aleluia. E hoje, um jovem que foi visitar a nossa congregação, ele participou da classe. Pediu para ficar, né? E ele foi o que mais questionou. Ele foi a primeira vez na congregação, mas no final eu fiz o convite a ele, porque a semente ela foi semeada ali e ele pediu no final para ele falar. E o nosso dirigente permitiu que ele falasse. E ele falou sabiamente do que ele aprendeu na lição. E ele foi uma única vez, foi só hoje. Então, mas ele questionou muito. E graças a Deus, Deus foi colocando palavras na minha boca para me falar com aquele jovem. Porque se eu realmente não tivesse base daquilo que eu tinha falado para eles, eu certamente não iria poder explicar para ele e ele ia continuar com as convicções dele. Mas um rapaz muito inteligente empenhou-se em entender a lição, que era falando sobre darwinismo, seleção natural, a criação do mundo, falando basicamente sobre esse contexto, que Deus não criou o mundo, e sim, a filosofia fala que nós fomos criados através de elementos químicos, e nós sabemos que isso não é verdade. Mas dentro desse contexto, hoje, para os jovens, a gente tem que explicar o porquê disso. Porque hoje, nas escolas, no mundo, na internet, se ensina dessa forma. E a Bíblia nos fala aqui em Gênesis que a criação do mundo começou por quem? Adão e Eva. E eu fui citando cada uma das citações de Deus na Bíblia, porque Deus me deu naquela hora e eu fui falando. Quando aquele menino começou a falar, aquele rapaz, eu disse, Senhor, vai me dando as palavras, vai me dando. Porque ele veio realmente para questionar os ensinamentos teus. Não é meu, é teu. A obra é tua. Aleluia. E quando ele vinha questionando isso, eu fui falando, e ele foi se acomodando. Ele chegou realmente para questionar suas ideologias. E quando ele falou assim, irmã, eu questiono um pouco, porque eu acho que a ciência é assim, e eu deixei ele falar. E no final eu comecei a falar, e ele começou a aflorar as suas ideias. E no final ele disse, vou continuar visitando aqui a igreja porque eu gostei da lição. E eu disse, glória a Deus, a gente quer aqui, porque tu é um instrumento que Deus quer usar. Aleluia. Eu falei, imagine só você pregando naquele ponto, todo o conhecimento que você colocou aqui para mim. Só que o conhecimento que você colocou aqui para mim hoje está distorcido. Agora, e você se empenhando aqui, ó, na Bíblia, estudando a Bíblia, folheando e falando, através de Deus lá no culto. Então, é dessa forma que Deus quer. É dessa forma que Deus quer usar. É pegar aquela pessoa que está ali com a cabeça um pouco confusa, e aquele menino, ele confundindo a cabeça, ele já estava confundindo a cabeça dos outros, dos demais que são meus alunos. Aí eu disse, deixa ele falar. Aí os meninos já começaram, tia, eles chamam assim, tia,
O que ele está falando? Deixa ele falar. Deixa Deus que Deus vai cuidar. Então é assim que Deus faz, meus irmãos. A origem do mundo, ela foi feita, ela foi constituída por Deus através de Adão e Eva. Aleluia. Através desses dois seres, que apesar de ter feito escolhas, né? Escolhas que Deus não queria que eles fizessem, mas fizeram, né? Mas Deus, com seu amor, com a sua grandeza, Ele foi cuidando deles dois mesmo, eles fora do jardim. E através daí, então, foi se gerando a descendência. Aleluia. Foi se constituindo as gerações, né? Eva começou a ter seus filhos e assim foi se gerando até chegar em nós. Aleluia. Eu não podia deixar, irmãos, de colocar essa palavra tão preciosa que Deus fala nos nossos corações. Nós somos obra e criação dele. Aleluia. Nós somos feitos por ele, nós somos criaturas dele. Não há nenhuma falácia, que é o que a gente fala na nossa congregação, falácia materialista, falácia humanista de dizer que o homem foi criado através de alimentos químicos. Não existe isso. Nós fomos criados através da mão poderosa do Senhor. Aleluia. Nós somos instrumentos dele. Nós somos criaturas dele. Aleluia. E nós temos que viver para ele. Aleluia. Mas a gente sabe que nós somos feitos de natureza carnal. Nosso coração é inclinado para o pecado. Mas o que nos distancia dele é a palavra. Aleluia. O que nos distancia, irmãos, daquilo que o Senhor não quer de nós é o ensinamento da palavra. Outro ponto especial que o Senhor vem falar para nós, ainda em Gênesis, também falando sobre a separação do sexo, macho e fêmea. Aqui no capítulo 1, Deus vai dizer no versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes deu: frutificai e multiplicai, e enchei a terra e subjetai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aleluia! Então, quando Deus diz que Ele criou homem e mulher, Ele não teve outra forma de classe. O que eu quero dizer? Que não existe a família constituída de dois homens, duas mulheres. Não existe isso para Deus. Isso é abominável. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Aleluia. Não sou eu que digo isso, é o Senhor. Porque se o Senhor quisesse que o casal de um mesmo sexo tivesse família, Ele tinha constituído aqui. Mas não. O homem, através das mudanças ali do tempo, quis modificar isso. Aleluia. Quis fazer de encontro à vontade do Senhor. Aleluia. E uma das minhas lições de domingo, acho que foi a 4ª lição, foi no mês de abril, foi falando sobre isso. Foi falando sobre a defesa da moralidade. Ou seja, hoje, o mundo que nós vivemos, ele está um mundo liberal. Eu fico pensando assim, no tempo lá de Sodoma e Gomorra, estamos quase nesse tempo. Aleluia. Porque a gente vê pelas ruas, a gente anda por aí, meu Deus, a gente vê cada coisa. E às vezes eu tenho que tapar os olhos do meu menor, porque ele questiona quando ele vê algumas coisas. Mamãe, o que é isso? Mamãe, o que é aquilo? Então, assim, hoje nós, crentes, nós nos envergonhamos de ver aquelas pessoas naquelas situações. Mas são pessoas perdidas, aleluia. São almas que estão perdidas, que carecem a nós orar. Senhor, trabalha naquela alma, trabalha naquela vida, muda aquela situação, aleluia. Mas nós sabemos aqui que a Bíblia está falando que o casal é constituído
por homem e mulher. Foi assim que Deus nos formou. Foi assim que Ele constituiu a família. Foi assim que Ele quis que fosse. É assim que nós, servos do Senhor, temos que estar bem aqui na mente. É homem e mulher. Não existe outra constituição de família se não for desta forma. Aleluia. E nós devemos ensinar cada dia mais para que filho pequeno, filho adolescente que está formando ali as suas ideias, trabalhem isso. Porque a internet está aí, as escolas estão aí. As escolas. Hoje eu estou numa outra escola com meu filho, que é a mesma que a pastora Leila também deixa o seu filho, mas a escola antiga do meu filho, que era a escola do governo, tinha até aula desse assunto. E meu filho chegava em casa, mamãe, e o professor veio com vestido de mulher, hoje para a escola, e disse que está tudo bem. E várias vezes eu fui na escola questionar a diretora, o que é isso, diretor? Pelo amor de Deus, nós somos servos de Deus. Não é porque agora nós somos obrigados a mostrar a diversidade, a não sei o quê, senão. No meu tempo que eu estudava já até religião, cadê a religião? Ah, não tem mais. Por que a religião não tem mais? Porque foge das ideologias deles. E Deus, onde é que fica nisso? Aleluia. Onde é que está Deus nisso? Aleluia. E aí, através da minha atitude ali de falar com a diretora, outras mães também foram, e esse rapaz ele se sentiu confrontado por causa disso, botou na internet, tudo na internet agora, e disse, não, isso é homofobia. Aí já começou a levantar a bandeira, não sei o quê, acabou que graças a Deus eu consegui tirar meu filho de lá. Mas imagina quantas crianças que estão ali aprendendo que é errado, que é sujo aos olhos do Senhor, e vão formando, já estão formando essas opiniões, achando que nós estamos vivendo como um liberal, e não é assim, irmãos. Deus não nos quer dessa forma. Aleluia. Nós só vamos entrar no reino de Deus com a alma purificada, com a alma limpa. Porque Deus, Ele não olha isso aqui, não. Ele olha o nosso coração, aleluia. Ele vê aqui, como é que está teu coração com Ele? Como é que está o teu momento com o Senhor? Quando o Senhor abrir lá o livro da vida, bora ver as tuas obras? Bora ver o que tu fez para mim? Como foi que tu me serviu? Aleluia! Outro ponto, eu estava questionando hoje com meus alunos também, sobre uma professora que eu tenho na faculdade, que ela fala muito sobre religião. Ela se denomina crente. Mas aonde ela trabalha é o Instituto Católico. E ela disse assim na última aula dela. Às vezes eu disse, eu me conhecia. Porque às vezes eu falo logo que vem e acabo entrando num conflito. Ela falou assim, eu sou evangélica da porta do meu trabalho para fora. Dentro do meu trabalho, eu sou o que o meu patrão quer que eu seja. Aí eu falei, professora, mas o que o seu patrão quer que você seja? Ela disse, eu adoro a santo, eu adoro isso, eu faço altar, eu faço mediante. Eu falei, então uma serva de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia fala que nós devemos adorar o Senhor em qualquer lugar. Porque o Senhor, aleluia, Ele tem que ser visto através de você. Aleluia. Então, se você fala, não, eu estou indo onde me paga. Eu falei, onde você está? Foi Deus que te colocou. Se Deus te tirar dali, Ele vai te colocar num lugar melhor. Aleluia. Porque eu sou crente aqui, eu sou crente ali, eu sou crente ali, eu sou crente em qualquer lugar, porque o Senhor tem que estar em mim. Aleluia. Se o Senhor não estiver em mim, eu não estou bem. Aleluia. Glória. E naquele momento ela já começou ali a querer falar algumas coisas para mim, eu acabei indo embora. Porque é um debate que ali você vai ter com uma pessoa que já está com o coração fechado. Então deixa Deus usar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Mas irmãos, nós temos que servir a Deus em qualquer lugar. Aleluia. Não é só aqui na igreja, é na nossa casa, é no nosso trabalho, na escola, na rua. Às vezes a gente vai passando ali e vê uma alma que está ali precisando de uma palavra. Aleluia. Às vezes a gente vê ali uma alma que está sedenta da mensagem do Senhor. A nossa congregação, ela faz trabalhos de fazer negócio de sopão,
para dar para os moradores de rua aqui no Rio. Irmãos, jovens de 14, jovem não, adolescentes de 14 a 17 anos, altamente drogados. Teve um rapazinho que eu vi, quando eu olhei para ele, eu lembrei do meu filho, ele não está aqui, mas meu esposo e meu filho ficaram na congregação, porque eu tive que vir para cá e eles foram para lá. E quando eu olhei aquele rapazinho, parece que eu estava vendo meu filho, porque ele era muito parecido com meu filho. E eu não consegui conter minhas lágrimas. Chorei muito. E ele foi até a gente, todo sujo. Um rapazinho, totalmente drogado. E ele disse: eu sou filha de pastores. Eu cresci na igreja, mas eu me desviei para as amizades. Jovens, se papai e mamãe disser para vocês, não vão com esse colega é perdição, não vão. Obedeçam pai e mãe, porque eles sabem o que eles estão falando. Aleluia. Se tiverem um dia oportunidade, tem muitas igrejas que fazem ações com o pessoal morador de rua. São muitas histórias, até crianças a gente vê altamente drogadas. Então, quando aquele menino falou para mim, eu sou filho de pastores, mas eu ouvi o mundo, aleluia. Eu ouvi os amigos do mundo, porque dizia papai e mamãe era chato, papai e mamãe só queriam me levar para a igreja, e eu estou aqui e eu não consigo sair daqui. Ele falando, e aquele cheiro forte, tão forte, de droga, que a minha cabeça ficou muito tonta. Eu disse: meu Deus, imagine essa toxina dentro desse rapaz. E aí a gente ouviu histórias, tinha pessoas que não tinham consciência nem de se levantar, não tinham forças para se levantar. E a gente dava sopão, a gente dava roupa, mas principalmente a gente levava a mensagem do Senhor para aquelas pessoas. Algumas pessoas ali, elas pediram ajuda, a gente resgatou, levou com abrigo. Mas se vocês pararem para pensar, hoje nós estamos aqui, em comunhão com o Senhor, aleluia, daqui a pouco vamos confraternizar com o Rodrigo, por mais um ano de vida. Mas quantas pessoas estão aí fora perdidas, nos bares, nas ruas, drogadas, com seus vícios de álcool, drogas, jovens, adolescentes, crianças sofrendo. Mas nós estamos aqui, aleluia, adorando, glorificando o nome do Senhor. Tem uma mensagem, jovens. Quando o papai e a mamãe disser para vocês, não vão, aquele amigo não é para você, não vão. Porque papai e mamãe sabem. Papai e mamãe é sabedoria do Senhor. Ele está ali te privando de algo que vai te fazer sofrer no futuro. Então, o Senhor, que Ele trabalhe na vida de cada um de vocês, meus irmãos. Seja de qualquer particularidade que você esteja, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa agir. Que o Senhor possa fazer a sua vontade. Aquilo que você pediu a Deus, peça, mas diga: Senhor, se for da tua vontade, que se realize. Porque muitas das vezes o que a gente pede para o Senhor, muitas das vezes não é o que Ele quer para nós. Aleluia. Mas, se for da vontade de Deus, irmãos, deposite primeiro a confiança no Senhor. Deposite primeiro ao Senhor agir. Senhor, se for da tua vontade, que assim seja feito. E o teu nome ser glorificado, aleluia. E que eu seja um testemunho da tua grandeza, da tua obra, da tua vontade, aleluia. Da tua fidelidade para comigo, para com a minha família. Que eu seja sabedora do meu lar. Que eu seja a edificadora da minha casa, aleluia. Que eu seja o alicerce do meu esposo, dos meus filhos, das minhas finanças, da finança da minha casa, da harmonia da minha casa. Aleluia. Nós, mulheres, somos as edificadoras, somos as sábias do lar. Aleluia. E que o nome do Senhor